Vamos lá, vamos iniciar nosso curso Fundamento dos Sistemas Linux. Introdução, aula 1, Introdução ao Linux. Vamos ver aqui, histórico e características do Linux, software livre, licenças de software livre, licenças de documentação, open source, distribuições Linux e outros conceitos relacionados ao software livre. Vamos lá, o que é GNU Linux? Linux é um núcleo do sistema operacional, é o programa responsável pelo funcionamento do computador que faz a comunicação entre o hardware e o software. O Linux foi criado com um projeto pelo estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Por volta de 1983, Richard Stallman criava a Free Software Foundation, a FSF, uma fundação sem fins lucrativos que lutava contra as restrições de cópia e alterações de software. Em outras palavras, incentivava a criação de programas livres para cópia e alteração. Para isso, a FSF criou a licença GNU e um conjunto de ferramentas próprias para este fim. Em 1991, a FSF estava criando um sistema operacional chamado Urdi, mas estava ainda em fase inicial. E nesta mesma época, Linus Torvalds resolveu disponibilizar o código-fonte do Linux sob a licença GNU, a fim de conseguir a ajuda de outros desenvolvedores. Vários desenvolvedores se interessaram e começaram a adicionar novos recursos, porém ficaram limitados ao círculo técnico, pois ela estava ainda em fase embrionária, não sendo possível a utilização em larga escala. Em 5 de outubro de 1981, a primeira versão oficial do Linux foi divulgada. Até então, o Linux funcionava totalmente em modo texto, mas por volta de 1994 foi lançada uma versão para Linux do programa Xfree. Desde então, muitas outras interfaces foram criadas com base no Xfree, fazendo que o Linux ganhasse uma interface muito mais amigável com o GNOME e KDE. Nesta mesma época, começaram a aparecer as primeiras distribuições Linux. O que diferenciava uma distribuição da outra era a maneira de administrar os pacotes e a facilidade da extração do mesmo. Em 1997 surgiram diversas distribuições, cada uma com a extração mais simples do que a outra. Esta época também foi marcada pela entrada do sistema Linux em computadores desktop. Muitas empresas migraram para o Linux a fim de reduzirem custo com licenças e manutenção. O que chamava a atenção das empresas e pessoas até o dia de hoje é o fato do Linux ser livre, ou seja, você pode personalizá-lo e adaptá-lo às suas necessidades, sem pagar nada. A distribuição mais amigável e recomendada para os usuários domésticos é o Ubuntu, por ser simples de usar, sem necessitar de muito conhecimento técnico do sistema para instalá-la. Vamos lá. O que o Linux é considerado? É considerado um software básico, é um software livre open source. O Windows é considerado um software proprietário. A licença de uso do Linux é GNU, GPL-GNU, que significa Licença Pública Geral, consiste na designação da licença para software livres. Ele é um sistema como o Windows multitarefa. O que é um sistema multitarefa? Executa mais de um aplicativo ao mesmo tempo. É um sistema multisseção, como o Windows, consiste em ter várias contas de usuário em um mesmo computador. É um sistema preemptivo, a ideia de ter vários programas sendo processados ao mesmo tempo. E com isso conseguimos alternar de um para o outro, interrompendo desta forma o processo de um para executar o outro. É um sistema multiusuário, característica do Windows também. O que é multiusuário? É quando consiste em uma rede de computadores e um servidor. Com isso, os usuários podem ter acesso simultâneo ao sistema ao mesmo tempo. Ele é multiprocessamento. O que é multiprocessamento? É um computador com mais de um processador. Ele, como o Windows, é monolítico, todos os processos em um só núcleo. Ele possui compartilhamento de biblioteca. O que faz o compartilhamento de biblioteca? Ele compartilha recursos com software instalado no computador. Exemplo, fonte instalada no computador pode ser instalado em vários outros programas. Ele tem a capacidade de processamento 32 e 64 bits. Há versões disponíveis para download de 32 e 64 bits. Ele pode ser instalado em processadores de 32 como de 64 bits.
Ele possui um superusuário chamado root, no Windows chamamos de administrador. O root é o usuário com controle total do computador. Possui usuários comuns, são usuários que não têm poder para manipular todos os recursos existentes do computador. Ele possui interface gráfica e prompts de comando. É possível interagir com o Linux de duas maneiras, pela interface gráfica ou prompts de comando, shell, bash, sh, etc. Vamos lá, software livre. Software livre é uma expressão utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as suas necessidades. Em outras palavras, personaliza o sistema operacional no modo que ele achar melhor e convier. A licença de software livre é um documento que determina quais ações o utilizador pode ou não executar em relação a determinado software. O grupo de licenças de software que segue o conceito de software livre são denominadas licenças de software livre. Licença de documentação. O que é? A licença de documentação livre de GNU é uma das formas copyleft criada para uso em manuais, livros ou outros documentos para garantir que qualquer um tenha a real liberdade de copiar e distribuir com ou sem modificações, tanto comercial quanto não comercialmente. Open source é o termo em inglês que significa código aberto. Isso diz respeito ao código-fonte de um software, que pode ser adaptado para diferentes fins. O termo foi criado pela OSI, Open Source Initiative, que utiliza sob um ponto de vista essencialmente técnico. Distribuições Linux. Uma distribuição Linux, ou simplesmente distro, é um sistema operativo ou sistema operacional baseado no núcleo Linux, que inclui também um conjunto de software variável, um sistema gestor de pacote em um repositório. Principais distribuições Linux. Red Hat é uma distribuição Linux comercial voltada para empresas e é muito usada em servidores e em data centers. CentOS é construído usando o mesmo código da Red Hat Enterprise, mas é gratuita, não possui os logotipos oficiais da Red Hat e também não possui suporte da empresa. Fora isso, o sistema é idêntico ao Red Hat Enterprise Linux. Open Source, muito usado em servidores, seu gerenciador de pacote é o YAST. Debian é uma das distribuições mais estáveis e muitas distribuições Linux têm o Debian como base. No Debian, cada pacote para pôr em número de testes até ser considerado estável. Algumas pessoas que estão começando a usar podem considerar o Debian uma distribuição complexa demais para iniciantes. Slackware é a mais antiga distribuição de Linux, ainda em atividade. O foco dessa distribuição é simplicidade e estabilidade. Seu objetivo é manter-se fiel ao padrão Unix. Ubuntu é sem dúvida nenhuma a distribuição Linux mais usada e também a que maior influencia devido ao fato de ser uma das distribuições mais amigáveis e mais fáceis de instalar. Usar e também de ser a distribuição mais fácil de instalar programas e se obter ajuda para resolver problemas. Fedora é uma distribuição relativamente fácil de usar, mas os iniciantes podem ter um pouco de dificuldade. De qualquer forma, é uma ótima distribuição e é patrocinada pela Red Hat. Outros conceitos relacionados ao software livre. Os conceitos utilizados no mundo software livre são muito abaixo do resumo de alguns a fim de que se compreende a filosofia e alguns conceitos técnicos. Antes de iniciar a sua utilização, a Free Software Foundation é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 4 de outubro de 1985 por Richard Stallman e que se dedica à eliminação de restrições sobre a cópia, estudo e modificação de programas de computadores. Em essência, ela faz o quê? Ela promove o desenvolvimento de software livre em todas as áreas de computação, mais particularmente ajudando a desenvolver o sistema operacional GNU e suas ferramentas. O movimento Open Source. Sumarizar um documento a catedral e bazar, o movimento Open Source ou código aberto possui objetivos semelhantes ao movimento GNU, porém com menos radicalismo. Os defensores do movimento são mais tolerantes no que diz a respeito a softwares comerciais. A Open Source Initiative, fundada em 1998, essa organização mantém o OSD, Open Source Definition, e certifica licença de software como sendo de código aberto. FHS. No início do ano de 1996, surgiu um movimento com o apoio da comunidade de desenvolvedores do BSD, que visava o desenvolvimento das versões FSSTN para outros sistemas do tipo Unix, além do Linux.
A partir dessa iniciativa foi realizado um esforço para determinar os problemas comuns aos sistemas Unix. Como resultado da ampliação do escopo do problema, o nome padrão foi alterado para File System Hierarchy Standard, FHS, ou padrão para sistema de arquivos hierárquicos. LSB, Linux Standard Basic, traduzido para Base Padrão de Linux, é um projeto comum por diversas distribuições Linux, sob a estrutura organizacional da The Free Standard Group, para padronizar estruturas internas dos sistemas operacionais baseados em Linux. Dica para vocês: a melhor forma de aprender mais sobre Linux, sobre o software livre, sobre os conceitos gerais de Linux, é ler e participar. Procure sempre participar de listas de discussões e fóruns sobre Linux em geral. Além disso, existem milhares de documentos na internet sobre os mais variados temas e abordagens. Isso contribui bastante para um melhor entendimento sobre o mundo Linux. Obrigado.